Se você ainda não aprendeu a construir um site em Python, seja bem-vindo, pois esse é o início de uma série de vídeos onde vamos construir um site em Python com banco de dados usando o framework de desenvolvimento web Flask. Além disso, você terá um conhecimento para conseguir desenvolver sites em qualquer linguagem ou qualquer framework. Afinal, os fundamentos são os mesmos. Eu não recomendo esse vídeo para quem não tem o domínio básico de Python. Se você caiu aqui de paraquedas, recomendo ver o vídeo Python do Zero que está passando no card acima. Nesse vídeo, eu vou te explicar os fundamentos do desenvolvimento web. Não tem como pular essa parte. É justamente esses conceitos que vão permitir você entender como tudo funciona, independente da linguagem ou do framework. Então preste atenção e bora pro vídeo. Comunicação. O fluxo básico de comunicação de um site é feito através de requisições e respostas. Então, toda vez que acessamos um site, fazemos uma requisição para o servidor back-end e recebemos uma resposta. Existem diversos tipos de arquitetura que realizam justamente essa comunicação, como você pode ver na imagem. Mas hoje vamos desenvolver a mais fácil delas. Nós vamos abordar as outras arquiteturas aqui no canal, mas não nesse vídeo. Se você tem interesse em alguma outra arquitetura, deixe nos comentários para ficar sabendo. Aplicação integrada. A aplicação que vamos desenvolver hoje é a mais tradicional. Seria o famoso monolito. Essa arquitetura engloba tudo o que precisamos para construir um site no mesmo lugar. Ela será responsável por retornar um HTML, fazer nossas lógicas de back-end e as interações com o banco de dados. Ela é perfeita para iniciar um projeto sem muitos desafios e dificuldades. O fluxo é bem simples. Como pode ver na imagem, o cliente seria o usuário que vai acessar o site. Servidor web seria o nosso back-end em Python usando o Flask. E banco de dados é onde vamos consultar e armazenar nossos dados. Toda vez que o usuário acessar o site, será realizada uma requisição no nosso back-end, seja para exibir uma página principal, exibir um formulário ou até mesmo enviar os dados do formulário e interagir com o banco de dados para adicionar um novo registro. O back-end vai receber essas requisições e decidir o que fazer. Por exemplo, se vamos acessar a página principal do nosso site, então vamos fazer uma requisição para o nosso servidor e ele vai retornar um HTML da página principal. Se vamos preencher e enviar dados de um formulário, primeiro vamos fazer uma requisição no nosso back-end para retornar o HTML do formulário e depois outra requisição enviando os dados desse formulário para o back-end inserir no banco de dados. Então, no resumo, fazemos uma requisição e recebemos uma resposta. Esse é o fluxo tradicional. Seguindo essa linha de pensamento, podemos afirmar que os sites podem receber milhares de requisições de todos os tipos, seja para exibir diferentes páginas, formulários, listas ou enviar dados, atualizar ou deletar. Então, como o back-end sabe o que fazer em cada requisição? A forma de explicar para o back-end o que deve ser feito é através da URL da requisição e do método de requisição. Caso você não saiba o que é uma URL, é justamente esse link que você digita no navegador para acessar um site. Mas no nosso caso, quando estamos desenvolvendo, nos preocupamos com tudo que vem depois do ponto .com. Vamos entender melhor agora. Como podem ver na imagem, temos as colunas nome da rota, descrição, URL, método e corpo da requisição. O nome e a descrição é só uma referência para nós humanos entendermos o que é. Porém, nosso back-end precisa saber em qual URL o usuário está acessando e qual tipo de método de requisição ele está usando, para conseguir saber qual é o fluxo e o que fazer. Então, por exemplo, quando vamos acessar a página inicial de um site, como o python.org, acessamos a rota principal. Essa rota principal é uma simples barra que talvez você não veja quando você digita python.org no navegador, mas ela existe. O navegador apenas oculta ela, pois não tem nada depois disso. Agora, se você acessar a página python.org/downloads, você estaria acessando a página de downloads do Python, e a rota seria /downloads. Então as rotas servem como caminhos para separar os fluxos do back-end. Porém, se você reparar nessa imagem, com diferentes rotas e fluxos de um site, veja que em alguns casos a URL se repete. Essa repetição ocorre pois estamos seguindo um padrão de URLs chamada RESTful. Não vamos nos aprofundar no que é RESTful agora, mas no resumo, é uma forma de estruturar nossas URLs que desenvolvedores e empresas normalmente usam para criar, inserir, exibir, atualizar e deletar dados de um servidor web. É uma prática muito usada, mas não é obrigatória. Você pode estruturar como quiser, mas seria bom você já aprender pelo menos o básico de RESTful, para não sofrer depois. Então fique à vontade para tirar um print dessa imagem, pois ela é basicamente um mapa de como você deve construir suas URLs. E aproveita para deixar o like no vídeo também. Ok, mas se as rotas se repetem em alguns casos, como que o back-end vai diferenciar? Através dos métodos de requisição, que no inglês chamamos de method. Existem 4 métodos principais de requisição: get, post, put e delete. O get
diz ao back-end que queremos obter algo, seja uma lista de dados, uma página HTML ou informações de um único registro. O post é usado quando queremos enviar informações para o back-end, tanto que normalmente fazemos essas requisições junto com um corpo, que seria body em inglês. Por exemplo, vamos enviar dados de um formulário para o back-end como um cadastro de produto, ou um login, ou um cadastro no site. Então usamos o post e passamos no corpo as informações, nome, e-mail, senha e qualquer tipo de informação. O put é usado para atualizar alguma informação. Ele é exatamente igual ao post, mas normalmente a URL dele possui um ID, pois é através desse identificador que vamos saber qual dado vamos atualizar. Não é obrigatório ser um ID, pode ser qualquer identificador, um código ou qualquer coisa. O importante é ser um identificador único. Por exemplo, quando você vai alterar os dados de uma conta em um site, normalmente ao enviar o formulário, algum identificador é enviado junto com essa requisição, para dizer ao back-end exatamente qual registro no banco de dados o site deseja atualizar. O delete, obviamente, seria para deletar algum registro. Ele também recebe um ID, pois precisamos desse identificador para saber qual registro no banco de dados excluir. Agora, para finalizar essa introdução, preciso dizer só mais uma coisa muito importante: organização. Veja na imagem anterior, temos apenas 8 rotas. Qualquer site que você já tenha usado possui dezenas ou centenas de rotas. Rotas relacionadas a produto, carrinho, assinatura, pagamento, enfim. Naturalmente, nosso projeto amadurece e fica gigante. E quanto maior o projeto, mais difícil de dar manutenção se não nos preocuparmos desde o início na organização e na estrutura. Ou você está achando que vai construir tudo isso aí no arquivo main.py? No próximo vídeo, vamos começar a desenvolver nosso projeto de gestão de usuários. Vamos utilizar as seguintes ferramentas: Flask para o back-end, Bootstrap 5 para o front-end, o ORM do Piuí para facilitar nossa interação com o banco de dados, e inclusive tem um vídeo no canal e eu recomendo muito você assistir para não ficar perdido, e um editor de código da sua preferência, no caso eu vou estar usando o Visual Code. Então se inscreve no canal e ative o sininho que em breve o próximo vídeo será postado. Bons estudos e até já!